bom dia. O Sport segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, a rodada foi complementada com 2 jogos e o Sport poderia perder 2 posições se Vila Nova e Ceará vencessem os seus jogos. Mas os 2 foram derrotados. O Vila perdeu para o Guarani fora de casa por 2-0 e o Ceará perdeu para o Goiás de virada por 2-1 também jogando fora de casa. Sendo assim, o Sport permanece na 5ª colocação com 32 pontos ganhos, 1 ponto a menos do que o 4º colocado América Mineiro, que tem 33. Lembrando, o Sport tem 2 jogos a menos, a diretoria do Sport conversa com a CBF para que esses jogos tenham as datas marcadas o quanto antes. O Sport, aliás, vem até sugerindo datas para ajudar a entidade a marcar rapidamente a data dos jogos contra a CRB em Maceió e contra o Operário na Arena de Pernambuco. Mas, até o momento, nada de oficial em relação aos 2 jogos que o Sport tem a cumprir no Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo jogo é contra o Vila Nova e o Vila foi derrotado, como eu disse, por 2-0 para a equipe do Guarani jogando em Campinas. Para esse confronto, Christian Barleta e Felipinho estão fora, os 2 jogadores estão suspensos para a partida. O técnico Guto Ferreira trabalha com o elenco hoje à tarde no CT. O Sport segue na preparação para enfrentar o Vila Nova. Aliás, o Sport divulgou a programação da semana. O Sport treina hoje e amanhã, no período da tarde. Na quinta-feira, o Sport treina no período da manhã e no início da tarde da quinta viaja para Goiânia, onde na sexta-feira, às 9 da noite, enfrenta o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Sobre reforços, a direção do Sport segue cautelosa, mas de olho no mercado, principalmente em relação a um volante e um atacante de lado, já que o Leão não conta mais com o Romarinho para a sequência da temporada. Então, não é que há um desespero, uma necessidade urgente de se contratar, mas se houver a boa oportunidade de mercado, a direção do Sport vai aproveitar a chance e o departamento que monitora o mercado da bola do Sport segue a todo vapor de olho em possíveis reforços para o time do técnico Guto Ferreira. Quem voltou a sorrir no Sport foi o atacante Gustavo Coutinho. Ele, que vinha na reserva nos últimos jogos com Mariano Sosso, assumiu a titularidade com a chegada do Guto Ferreira e em 2 jogos no comando do Guto, o Gustavo Coutinho marcou 2 gols. Um contra o Santos, o gol de empate na Vila Belmiro, e um dos gols na vitória contra a equipe do Amazonas. Então, o Gustavo Coutinho volta a balançar as redes, ele que é uma peça fundamental, é artilheiro do Sport na temporada com 16 gols marcados, o camisa 9 do Leão. E já já a gente volta para ouvir Luciano, volante do Sport. Ele que vem recebendo oportunidades com o técnico Guto Ferreira, foi titular no último jogo. O Luciano fala sobre a semana de preparação para o confronto contra a equipe do Vila, jogando fora de casa. Zé do Carmo Sport agora começa a preparação para esse jogo que a gente já falava um pouco sobre ele, que é o duelo contra o Vila Nova, duelo muito importante. Agora, incomoda também, Zé, tem incomodado o Sport, mas me incomoda também a CBF não definir logo essas datas desses 2 confrontos que o Sport tem a menos, porque você olhando por um lado, o Sport fica a todo tempo naquela situação. Estou fora do G4, mas tenho 2 jogos a menos. O Sport poderia ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro? Poderia. Mas se de repente você oscila na competição e a CBF marca esses jogos e pega você num mau momento, também pode ser muito ruim, né, Zé? Não tenha dúvida, Zé Maílson. A questão é que a CBF, ela não olha para o lado, não é, do clube, ela olha para o seu lado. Então é muito fácil você chegar e remarcar um jogo onde muitas vezes não há um critério e principalmente você não tem um tempo hábil para recuperação. E isso realmente vai atrapalhar os atletas. Pode ter certeza de que a gente vai ver aí
não é, esse congestionamento de jogos que o Sport vai ter por conta, não é, dessas marcações que não são nada, não é, adequadas para você fazer um jogo, se recuperar 48 horas e fazer outro jogo. Não, ele bota viagem, não é? E dentro das viagens a gente sabe que acontece um desgaste. Muitas vezes você pode demorar e esses dois times, o Operário e o CRB, também já podem ir jogar contra o Sport sabendo do que precisa, entra na briga também. Então você vai ver, não é, como será complicado esse tipo de situação, porque ela não simplifica a coisa, infelizmente. Agora, Zé do Carmo, em relação ainda a essa partida, agora falando desse duelo, né, contra a equipe do Vila Nova, que o Sport tem, qual é a sua perspectiva desse duelo, no sentido de que o Sport joga fora de casa? Você também, eu fui muito crítico do Alisson na última partida. Você entende que o sistema defensivo do Sport ainda precisa de ajustes? Como é que você olha para esse duelo e para esse sistema defensivo do Sport, Zé? O sistema defensivo do Sport, primeiro que precisava de proteção. E essa proteção chegou. Só que essa proteção chegou com mais um volante, que é o Luciano, junto com o Felipe, mas eles não estão protegendo da maneira como tem que ser. Não é uma marcação um pouquinho mais forte para que os dois zagueiros se sintam mais confortáveis. O que a gente vê é uma situação onde não falam a mesma língua em determinados lances, de lances perigosos. Então eu vejo que você vai pegar um Vila dentro dos seus domínios, precisando de uma vitória para ontem, e aí vai se doar o máximo o Vila, não tenha dúvida. Agora, eu acho que o Sport ainda tem mais time do que o Vila, e tem muito mais recursos os seus jogadores do que os jogadores do Vila. Então eu acredito que o Sport possa se dar bem contra o Vila lá, mas a gente sabe que quando se joga fora de casa, você muitas vezes encontra empecilhos e dificuldades além do normal, meu querido José Maílson. Pois é, Zé do Carmo, vamos aguardar agora, né, essa preparação do Sport para esse confronto muito importante, esse confronto contra a equipe do Vila Nova. É um confronto que pode fazer o Sport abrir 5 pontos da equipe do Vila Nova, e para você brigar lá em cima, Zé, todo adversário que você possa também distanciar é muito importante, né? Não tenha dúvida. Você, essa briga vai ser muito acirrada, porque a gente sabe que tem times de torcida, a exigência é grande, então vai ter uma entrega muito grande. Você sabe, o Ceará perdeu ontem e o próximo jogo vai fazer o jogo da vida. O Vila perdeu ontem, vai jogar contra o Sport também nesse sentido aí. Aí você tem o Operário, o Goiás, que começa a subir na tabela, já chegou a 28, não é? O Avaí, que está com um treinador novo, o Anderson Moreira. Então a gente sabe que o time de Nelsinho é sempre time de chegada, ponte. O CRB de Daniel vai comprar essa briga porque tem um jogo a menos. Então são situações que a gente vai ver, que a gente vai ver muito mais times entrar nessa briga. Então a coisa vai ficar muito complicada, e é bom o Sport ir começando a somar os pontos necessários para comprar briga com poucos, não é? Não com muitos, mas essa briga está comprada. O processo é de ajuste e de colocação de peças. Ajuste do que diz respeito ao desempenho dentro de campo, e a colocação das peças é um processo absolutamente natural, como falou o técnico Guto Ferreira na última coletiva que deu no jogo contra o Amazonas. O time segue bem, segue na 5ª colocação com 32 pontos ganhos, e se beneficiou com a derrota do Vila Nova ontem para o Guarani. O Vila Nova perdeu para o lanterna da competição por 2-0 e ficou atrás do Sport na tabela de classificação. E o time rubro-negro ainda tem a condição de ter 2 jogos a menos. Por enquanto segue sendo um ponto positivo, porque o Sport segue no encalço das equipes que estão no G4 da tabela: Santos, Novo Horizontino, Mirassol e América Mineiro. E para a partida contra esse mesmo Vila Nova, o Sport vai com esse processo de transição de peças. O Guto Ferreira jogou com 4-4-2 na partida passada, com o Lucas Lima e o Fabrício Domingues, só que não vai contar com o Filipinho e com o Christian Barleto. O Filipinho não jogou na partida passada, ficou com opção no banco, só que o Dalbert não jogou bem. E o Igor Cariús é uma peça que já vem pedindo passagem desde o seu retorno ao futebol.
pode ser um jogador que entre naturalmente na lateral esquerda. É um jogador que tem um apoio interessante para o sistema ofensivo. E o Wellington Silva, que entrou muito bem no segundo tempo e deu uma mobilidade a mais no campo de ataque. Christian Barleta foi expulso na reta final do jogo contra o Amazonas. E com isso o Sport pode ganhar uma configuração nova no sistema de ataque. Pode jogar até com 3 atacantes, o Guto, se preferir. Mas eu acho muito provável que ele vá manter o esquema com 2 jogadores de ataque, com o Gustavo Coutinho e com o Wellington Silva jogando na flutuação nas pontas. A direção segue em busca de novos jogadores para reforçar o elenco, só que o Guto Ferreira vai precisar corrigir uma coisa que o Sport ainda tem desde os tempos do antecessor do Mariano Sosso. É a inconstância de um tempo para outro. Faz um tempo muito bom e um outro tempo muito abaixo. Foi exatamente isso que aconteceu no jogo contra o Amazonas. Fez o primeiro tempo onde eliminou qualquer chance de reação do Amazonas logo no começo do jogo, marcou 2 gols em 16 minutos, poderia ter feito um resultado mais tranquilo, mas resolveu administrar demais o jogo. Deu campo para o Amazonas jogar, o Amazonas gostou da partida, chegou a empatar a partida e o Sport por muito pouco não tropeça jogando na arena. Então vai ter que redobrar a atenção, ser uma equipe mais ligada, mais antenada, para poder então ser mais letal nos jogos e consequentemente entrar de vez no grupo de acesso para a Série A em 2025. O volante do Sport, Luciano, ele fala dessa semana de preparação até o jogo de sexta-feira contra o Vila Nova fora de casa. Uma semana mais curta, a gente já viaja quinta-feira para jogar sexta. É um concorrente direto ao G4. Se a gente ganhar, a gente já fica ali com 2 jogos a menos. Então a gente tem uma preparação um pouco mais curta, mas buscar recuperar, buscar descansar, minimizar os erros que aconteceu contra o Amazonas, para a gente sair de lá com resultado positivo. Prestando atenção que a comissão técnica vai falar e o que o Guto vai exigir para a gente fazer lá em Goiânia.